Substitua a punição pela informação. Inclusive, já há centenas de estudos que trazem que a punição não é nada positiva. Inclusive, não faz muito sentido se a gente parar para pensar racionalmente. Como que ensinar por métodos negativos vai ser positivo para os nossos filhos ou para nós mesmos, por exemplo? Não faz tanto sentido. Mas por que tantos de nós pais continuamos punindo? Por que a gente acredita que a punição é um caminho para educar os nossos filhos? Simplesmente porque a gente acredita que esse é o melhor caminho. Simplesmente porque a gente só conhece esse caminho. Porque a gente acredita que fazendo a criança se sentir pior, a gente não está liberando ela do mau comportamento. Muitas vezes é somente aquilo que a gente conhece. Quando a gente pensa em informação, a gente acha que está dando permissividade, que a gente está mimando essa criança ou deixando essa criança fazer o que quer. Pois acreditamos de fato que a única opção dessa criança aprender é fazendo ela sofrer, é punindo essa criança, fazendo com que ela perca algo para de fato aprender. A questão é que a gente já sabe, se você parar para pensar um pouquinho sobre a sua realidade, se isso é a realidade da sua casa, você pode perceber que você faz a mesma correção para o mesmo mau comportamento. Quantas vezes você tem que corrigir, punir o mesmo mau comportamento do seu filho, da sua filha? É aí, pensando um pouquinho sobre isso, que a gente já vê que a longo prazo a punição não tem reflexo positivo, não ensina de forma positiva para os nossos filhos. Pelo contrário, ela motiva o medo. Ele pode até aprender a te respeitar, mas por meio do medo e não pelo valor do respeito. Inclusive, gera mágoas, gera angústias, pode até inclusive gerar traumas. O que eu tenho certeza que você, pensando quanto você ama o seu filho e pensando como você quer que ele seja próspero, não é o que você quer que ele guarde de você. A questão é que muitos de nós pais só conhecemos esse caminho, muitas vezes porque foi o caminho que a gente recebeu. Então, por falta de habilidade ou por falta de conhecimento, acesso à informação, como nós fomos punidos, recebemos muito dessa punição na infância, naturalmente é só o que a gente sabe dar. A gente normalmente dá aquilo que a gente recebe. Então, se eu não tenho informação, se eu tive essa criação, se isso que fez sentido para mim, claramente é a punição que na minha cabeça é o único método de resolver e educar os meus filhos. Há também nós pais que queremos sempre estar no controle. E pra gente, a gente precisa mostrar o nosso controle por meio de uma disputa de poder. E enquanto somos mais fortes, enquanto somos maiores, nós usamos da nossa força para ganhar. A questão é que a longo prazo isso vai virar. Só que a gente sente que a gente só está no controle se a gente estiver punindo, fazendo essa criança se sentir pior, tirando algum privilégio dessa criança, fazendo com que ela se sinta mal pelo que ela fez. Até porque assim faz com que a gente se sinta bem. Inclusive, muitos de nós usamos a punição simplesmente para liberar uma raiva e uma frustração pessoal. Depois, quando a gente para pensar um pouquinho, muitos de nós não teriam a mesma atitude, muitos de nós temos culpa, isso gera um reflexo negativo, um sentimento negativo dentro de nós, porque de fato a gente sabe que não é aquilo que a gente queria ter feito. Só que a gente nem conhece outros caminhos, a gente nem foi apresentado a outros caminhos, ou já estamos tão engessados, tão limitados culturalmente e querendo sempre mostrar poder e querendo sempre disputar esse poder que a gente confunde a punição com a informação. A gente acha, inclusive, que corrigir os nossos filhos significa punir os nossos filhos. Quando corrigir é informar, é orientar, é ensinar, é educar, é fazer pensar em soluções, é estar junto no processo. Só que o nosso cérebro, nós, obviamente, procuramos também o caminho mais rápido, o caminho mais prático. Pensa aí, você já tentou perder peso? Ou você já tentou mudar algum hábito? É muito mais difícil mudar um hábito do que incluir algo novo. O nosso corpo, ele não é muito acostumado, o nosso cérebro, ele não é muito acostumado a ficar com aquele vácuo. Então, se eu não punir para educar, o que eu vou fazer?
É difícil a nossa mentalidade mudar para esse sentido. E o nosso corpo, o nosso cérebro, ele sempre busca o caminho mais fácil, com menos resistência. E gritar, bater, dar palmada, castigar, tirar um privilégio, acaba sendo muito mais rápido. A questão é que não é muito mais efetivo, principalmente a longo prazo. Pode até ser efetivo agora. E aí eu volto naquilo que eu já comentei. Se você perceber, você vai ver que você está punindo diversas vezes, quase todos os dias, pelo mesmo comportamento ruim, pelo mesmo problema, pelo mesmo desafio. Só que você não se dá conta disso, que o seu cérebro ele tá te encaminhando pro menos resistente, que é gritar, bater, castigar, tirar algum privilégio. Afinal, quando a gente quer informar o nosso filho, a gente precisa se disponibilizar, a gente precisa se conectar, a gente precisa pensar a longo prazo e querer de fato que essa criança ela desenvolva habilidades, que elas compreendam de fato, elas aprendam sobre limites, sobre amor, sobre gentileza, sobre cuidado, sobre responsabilidade. E de boa, na boa, não é punindo. Pensa só, pensa você. Desde quando você tem vontade de fazer algo a mais, de você se sente motivado, empolgado para fazer algo novo, quando você não está se sentindo bem? Não faz o menor sentido a gente agir melhor se sentindo pior, se sentindo com medo, se sentindo humilhado, se sentindo cobrado, se sentindo desrespeitado. A gente não tem vontade de agir melhor. Tanto é que a gente não age melhor. Os nossos filhos não agem melhor. Ao passo que se a gente informa, se a gente se conecta, se a gente anda junto com essa criança, se a gente mostra muito mais pelas nossas ações do que pelo que a gente fala, principalmente se tratando de atitudes negativas, o comportamento, o resultado é outro. E as nossas crianças percebem a diferença. Nós percebemos a diferença porque passa a ficar muito mais leve, passa a ficar muito mais tranquilo. Isso não quer dizer que não vai ter desafios, é claro que não. E também não quer dizer que você não vai ter vontade de punir. A punição é, como eu falei, é uma questão cerebral, é um caminho mais fácil que o nosso cérebro encontra para resolver logo o problema. Mas quando a gente entende que o nosso objetivo não é resolver somente o problema, e sim ensinar os nossos filhos e não precisar ficar martelando na mesma tecla diversas vezes, é que traz o ensinamento de fato, é que faz os nossos filhos pensarem em solução, é que faz eles desenvolverem habilidades humanas e nós também, de conexão, de interação, de desenvolver habilidades de empatia, de cuidado, de fato querer se conectar com essa criança. Então, em vez, por exemplo, de seu filho derramou um copo de suco de laranja na mesa, em vez de gritar, de punir, de tirar o copo com raiva, pega um paninho para você, pega um paninho para ele e fala: vamos limpar essa bagunça juntos. Quando você vê que os seus filhos, os irmãos estão brincando de forma cruel, um machucando o outro, pega cada um, separa e fala: quando vocês estiverem prontos para brincar de forma mais gentil e respeitosa um com o outro, vocês voltam a brincar juntos. Quando sua criança, seu filho, sua filha tá destruindo um brinquedo, tá brincando de forma mais agressiva, tá jogando um brinquedo, pega esse brinquedo em silêncio, tira da criança, coloca num lugar onde ele não alcança e fala: quando você estiver pronto para usar esse brinquedo de forma mais cuidadosa, você me avisa que eu pego para você. E aí você devolve. Se a criança continua sendo violenta com o brinquedo, você pega e fala: agora eu vou deixar você saber quando eu estiver pronta para te devolver esse brinquedo. É agir sem falar. Aqui tem o falar, não é somente agir, mas é agir com conexão, é agir com gentileza, é agir com o objetivo de ensinar os nossos filhos de fato uma habilidade, informando a eles: olha, não é assim esse comportamento. Ó, aqui faz você perder. Isso daqui faz você... Como é que você pode pensar da próxima vez? Que atitude você pode ter da próxima vez? Quando a gente tem essas pequenas atitudes, os nossos filhos, eles passam a refletir sobre isso. Ao passo de que é muito fácil. As crianças estão brigando e começa a gritar, começa a humilhar um ao outro, começa a culpar um ao outro. Um é o super protegido, o outro é o culpado. E aí eles vão aceitando e assumindo esses rótulos. Em vez de,
Quando vocês estiverem prontos, vocês voltam a brincar de forma gentil e respeitosa. Ao passo que a criança está brincando, está quebrando o brinquedo, em vez de tirar privilégio, em vez de tirar algo que não tem nada a ver com a situação, em vez de querer fazer com que essa criança se sinta punida, se sinta machucada, retira. Quando você estiver pronta, você me pede para brincar novamente, que eu vou entender que você está pronto. A mesma coisa, quantas vezes a gente se desgasta, a gente grita, a gente pune, a gente traz um peso, a gente acaba humilhando os nossos filhos, que muitas vezes não precisa nem ser com a fala, e sim com a nossa cara, com a nossa linguagem corporal, porque eles derrubaram uma comida, porque eles quebraram um copo, porque eles derramaram um suco. O que a gente quer ensinar para os nossos filhos? A gente quer ensinar sobre focar em solução, sobre que erros acontecem. Gente, erros são grandes oportunidades da gente aprender algo. A gente não pode, não deve, nem deve querer ensinar os nossos filhos que é proibido errar. Imagina como que uma criança ela vai se sentir se o copo que sem querer quebrou e derramou o suco inteiro e a gente vai e grita. Vamos focar em solução, vamos limpar junto essa bagunça, vamos catar juntos esses cacos. Óbvio, se a criança já tiver idade para isso. A mesma coisa de um bebê. O bebezinho vem, uma criança pequena vem, te bate, te arranha. Não tô falando que você tem que aceitar isso, é claro que não. Mas em vez de levar pro lado pessoal, ficar bravo, gritar, falar, isso é feio, não pode bater, a mamãe fica muito triste. Em vez de fazer isso, pega, meu amor, carinho. Eu gosto de receber carinho, eu gosto de receber amor. Você é gentil, você é amorosa, você me dá carinho. Olha que diferença. É claro que você vai ter que fazer isso algumas vezes, só que muito menos vezes do que a quantidade de vezes que você tem que bater. Muito menos vezes do que a quantidade de vezes que você tem que castigar. Você vai perceber a diferença. Basta você se disponibilizar. Comece a agir, comece a se conectar. Seu filho não arrumou o quarto, seu filho deixou alguma tarefa por fazer, esqueceu de fazer alguma tarefa, que seja da escola, que seja de alguma responsabilidade que ele tenha em casa, não tire nenhum privilégio, não tire o computador, ou tire o passeio não tire o passeio do final de semana, ou seja lá o que for. Não, uma coisa não tem a ver com a outra. Agacha, olha nos olhos do seu filho e fala: nós combinamos essa responsabilidade e eu quero que ela seja feita agora. Pode ser que a criança ela fale, agora eu não quero, mais tarde eu falo. Nós cumprimos combinados e eu gostaria que essa atividade, que essa responsabilidade, enfim, o que você falhou, né? Não sei o que a criança deixou de fazer, seja feito agora e conduz essa criança para fazer aquilo. Agora, é claro, gente, muitas vezes o seu filho já foi criado com um método de punição, você pode ser que seja um pai permissivo ou um pai punitivo, e é óbvio que ele já tá criando esse padrão. Então, é claro que esse papo que eu tô batendo com você não vai funcionar de hoje para amanhã. Vai precisar de conexão e esforço da sua parte. E lembrando que é você educar de forma racional e amorosa, gentil, onde o seu tom de voz tem que ser considerado, onde a sua linguagem corporal, o seu corpo, a forma que você fala com seu filho deve ser considerada, onde o seu objetivo é ensinar e não punir, o seu objetivo é corrigir e não punir, deve ser considerado. E isso requer um pouco de tempo. E não é a forma mais confortável para o seu cérebro, mas sem dúvida é a forma mais incrível para os seus filhos desenvolverem grandes habilidades humanas e serem outras pessoas, outros adultos. Eu espero que faça sentido para você e que a gente vá muito mais para o caminho da informação do que da punição. Se você gostou, coloca um coraçãozinho. Se você tem dúvida, comente. E se você acha que esse vídeo pode fazer sentido para outra pessoa, encaminhe para ela. Qualquer coisa, eu tô aqui. Um beijo e até o próximo conteúdo.